Olá, sejam muito bem-vindos ao Semana Legislativa, nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara. E aqui em São José, vamos aos destaques dessa edição. Inclusão é tema de projetos aprovados. Entre as propostas está a criação de uma política voltada para pessoas com deficiência em São José e o incentivo à implantação de salas de afeto para acolher autistas. Vacina da dengue chega a São José. Público-alvo de 10 a 11 anos já começou a ser imunizado. Câmara defende a importância da vacinação. Aprendizado e cidadania. Projeto aprovado vai levar o ensino da Constituição Federal para as escolas de São José. Ainda sobre projetos aprovados, São José deve ganhar uma maratona de artes marciais e a partir de agora os hospitais terão que informar a Secretaria de Saúde sobre o nascimento de bebês com fissura lábio-palatina. Confira também os projetos aprovados e os assuntos debatidos pelos vereadores nos nossos resumos das sessões. Ainda vamos falar de Educação e Paz no Trânsito, que é a campanha Maio Amarelo deste ano. A ação recebe o apoio da Câmara. Seja muito bem-vindo, está no ar o Semana Legislativa. Agora a gente confere os destaques da sessão realizada nesta quinta-feira. Entre os projetos aprovados na 24ª sessão do ano está a proposta do vereador Marcão da Academia, que autoriza a criação de um programa municipal de estímulo ao cultivo das plantas citronela e crotalária, como método natural de combate ao mosquito transmissor da dengue. Além do plantio e doação de mudas, a proposta prevê campanhas de divulgação. Marcão teve outro projeto aprovado, este voltado ao esporte. A matéria autoriza a Prefeitura a oficializar o Circuito Joseense de Corridas de Rua, que surgiu em 2010 e este ano conta com 15 corridas programadas. A regulamentação e organização ficará a cargo da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, podendo firmar convênios e parcerias com empresas privadas. Outro projeto aprovado, este assinado por 20 parlamentares, estabelece em São José o Dia e a Semana Municipal da Pesquisa Clínica. Entre os objetivos está a divulgação de informações sobre a participação voluntária em pesquisas e estudos clínicos. Já 2 projetos de lei aprovados foram encaminhados pela Prefeitura e autorizam o município a doar e ceder o uso de áreas públicas à Universidade Federal de São Paulo e à Sabesp. Outros projetos de lei que receberam o aval favorável dos parlamentares eram para a denominação de ruas e concessão de honrarias. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. Um projeto aprovado na Câmara com foco na inclusão vai incentivar os comércios de São José dos Campos a instalarem as chamadas Calm Zones para acolher autistas. Assinada pelos vereadores Fernando Petit, Dr. José Cláudio, Dulce Rita e Marcão da Academia, o objetivo da proposta é garantir que a cidade tenha mais espaços voltados para os autistas. Alguns comércios já aderiram à ideia. A Camila é mãe atípica. O Henrique, filho dela, é autista. Hoje a família consegue passear em shoppings e outros locais movimentados, mas essa conquista exigiu uma adaptação ao longo dos anos para evitar a desregulação sensorial, desencadeada em pessoas no espectro pela dificuldade em processar estímulos. No começo, até para a gente, enquanto pais, era difícil entender exatamente o que era o principal gatilho para ele, né? Hoje a gente sabe que o barulho é um fator importante, então a gente toma bastante cuidado com isso, continua os treinamentos, continua todas as intervenções para ele se adaptar à questão do barulho. Às vezes usa abafador, às vezes usa a gente fone com música, que é uma coisa que também traz uma calma para ele, mas foi uma crescente. Mas quando ele era menorzinho, a gente passou já por várias situações, às vezes constrangedoras, situações difíceis. Pessoas no espectro autista são mais sensíveis ao excesso de estímulos. Nesse tipo de situação, o acolhimento é essencial. Por isso, a Câmara de São José aprovou um projeto de autoria do vereador Fernando Petit, também assinado pelos parlamentares Dr. José Cláudio, Dulce Rita e Marcão da Academia, que incentiva e regulamenta a instalação das salas de afeto em shoppings, mercados, ginásios ou estabelecimentos similares, públicos ou privados.
Esses espaços são destinados a tranquilizar crianças, adolescentes e adultos autistas. O autista está a passeio, você faz com que a família também sabe que vai sair para um local que vai ser recebido bem, né? Um espaço está pensando na inclusão, e você faz com que esse passeio fique mais harmonioso, né? Porque se acontecer alguma crise com o autista, ele tem esse espaço destinado somente a ele, né? O texto foi elaborado em apoio às 2.443 pessoas acompanhadas pela Rede de Inclusão ao Autista na cidade. O projeto especifica que as salas devem atender protocolos para promover um ambiente seguro, tranquilo e acolhedor, oferecendo suporte para a regulação sensorial. Quando você pensa na inclusão, primeiramente você pensa em receber bem, né? Tanto o autista como seus familiares. Segundo, você quebra um pouco o preconceito, né? Tem muitas pessoas ainda que são preconceituosas por não ter convivência, por não saber a importância. Então, quando ele começa a enxergar mais autistas ou crianças com deficiência no seu redor, ele aprende um pouco de que tem que respeitar, né? Você tem que respeitar as diferenças. Seguindo essas diretrizes, neste shopping de São José, todos os elementos da sala foram planejados para criar uma sensação de conforto e tranquilidade. O conceito dela é trazer o efeito da natureza, junto com o efeito também algo ser minimalista. Então, quando a criança está em crise, ela precisa mais ter um momento de reclusão. Então, por isso que a sala até é fechada, principalmente no momento de crise, quando a gente faz o atendimento e dá o apoio para o cliente, eles entendem isso aqui como um momento encantador, né? Neste outro shopping, a sala também é aliada da inclusão. E ela deve servir como um apoio, não como destino. No caso do autismo, a sala ela é um suporte. O objetivo é que o cliente venha, passeie, utilize as áreas comuns convencionais do shopping e tenha a segurança de ter esse espaço para uma necessidade. Mas aqui não é um lugar que a gente chama de destino. Não é uma área de lazer focada no público autista, e sim é uma área de suporte e apoio para momentos de crise. Além da disponibilização dos espaços, um treinamento oferecido pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão colabora com a inclusão. Geralmente são encontros de conscientização, de sensibilização, que falam um pouquinho mais sobre a deficiência, né? Sobre as atitudes inclusivas, como eu posso ajudar, como eu posso acolher, né? Para que eles identifiquem as pessoas que realmente necessitam desse tipo de ajuda para o direcionamento para as salas. Então é momento de aprendizado, de tirar dúvida e outras coisas que a gente aborda assim, como momentos de sensibilização, sentindo na pele, o que faz as pessoas enriquecerem um pouquinho mais sobre a deficiência. Para Camila, o espaço proporciona um conforto para pessoas no espectro e a ideia deve ser expandida para incluir cada vez mais. O ideal é que, na grande parte dos ambientes sociais e comerciais, que isso esteja disponível. Porque eu acrescento aqui, a gente está falando de pessoas que frequentam, mas a gente tem que lembrar que os autistas eles crescem e eles podem trabalhar nesses lugares, e eles também precisam de um momento de regulação sensorial. Então, muitas vezes você vai ter funcionários de um supermercado que podem ser autistas e que vão ter a necessidade de usar uma sala dessas. Então, se é um supermercado que está dentro de um shopping que tem sala de regulação, ótimo. Mas por que não outros ambientes como supermercados, grandes lojas, né? Então, a gente tem o calçadão, o centro, a gente tem outros pontos que poderiam oferecer esse tipo de serviço para as famílias atípicas. E São José dos Campos já começou a aplicação da vacina contra a dengue aqui na rede pública, viu? Nessa primeira fase, as doses vão ser oferecidas para crianças e adolescentes de 10 a 11 anos e todas as UBSs estão aplicando as vacinas. Até o momento, nosso município recebeu cerca de 10 mil das 43 mil doses anunciadas pelo Ministério Público. O Silas não perdeu tempo e chegou cedo ao UBS do Jardim Satélite. É que ele quis garantir a primeira dose da vacina contra a dengue logo no primeiro dia de campanha. Porque eu nunca peguei dengue, daí hoje é o primeiro dia da vacina da dengue, daí já é bom, porque se eu vir outro dia já vai acabar. Daí eu já vou tomar porque meus sintomas podem ser menores se eu pegar dengue. De acordo com o esquema definido pelo Ministério da Saúde, a vacina contra a dengue vai ser aplicada em 2 doses. Seguindo um intervalo de 3 meses, ou seja, 90 dias. Por enquanto, o público-alvo são crianças de 10 e 11 anos. Em São José, esse grupo corresponde a pouco mais de 17 mil pessoas. A gente tem que lembrar que são 2 doses, uma primeira dose agora e uma depois de 3 meses. O esquema só é completo
se eu fizer essas 2 doses de vacina. Daí eu vou ter uma prevenção contra DEM 1, DEM 2, DEM 3 e DEM 4. E a vacinação contra a dengue não acontece só aqui na UBS do Jardim Satélite, não. A população encontra a primeira dose do imunizante em todas as unidades básicas de saúde. E o horário de atendimento é estendido, das 7h10 da manhã até as 7 horas da noite. A vacina Qdenga imuniza contra os 4 sorotipos da doença, dengue 1, 2, 3 e 4. Mas antes de tomar a vacina, é preciso estar atento a alguns detalhes. Quem teve dengue antes de iniciar a vacina tem que esperar 6 meses para se vacinar. Se nesse intervalo eu tomei minha primeira dose e tive dengue, eu tenho que pelo menos dar um intervalo de 30 dias, desde que essa última dose não seja inferior a 30 dias. Se ele vai tomar a segunda dose e teve dengue com 2 meses e meio, eu tenho que esperar, da primeira dose, eu tenho que esperar 30 dias para fazer essa segunda dose. O Miguel também já garantiu a primeira dose. Agora, espera que a segunda chegue logo. E agora, se a gente pegar isso, se pegar dengue, a gente não vai passar por tanto sufoco, né? Então é isso, pessoal. Fica o recado da importância de vacinar as crianças e adolescentes contra a dengue. Então não deixe de levar o seu filho. Todas as 40 UBSs e as 5 unidades avançadas estão realizando a aplicação. E bom, se tem uma questão que muitos brasileiros têm dificuldade é com o entendimento da nossa Constituição. Mas olha, é fundamental conhecer, viu? Porque é nela que estão previstos todos os nossos direitos e também deveres. E para aproximar desde cedo a nossa população deste tema tão importante, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Rogério da Acazem que institui o estudo da Constituição nas escolas da rede pública de ensino. O tema da aula de hoje foi complexo. Essa turma do primeiro ano do ensino médio aprendeu sobre a teoria de um crime. Foi a primeira vez que o Enzo teve contato com o direito penal. Tipo, os precedentes que tem que ter para o crime ser tipo, categorizado. Assim. Aí ela deu pra gente uma folha com alguns casos tipo, ficcionais assim, e a gente teve que procurar no Código Penal o que a gente achava que se encaixava ali no caso. Nessa escola particular, essa é uma das matérias eletivas que os alunos podem aprender no contraturno escolar. Entender as leis e a Constituição Federal dessa forma encantou a Sofia, que já pensa em ser advogada. O conteúdo aprendido aqui deixou a jovem surpresa. Quando um homem mata uma mulher, feminicídio por ciúmes, que até ano passado eles eram absolvidos por argumento de que eles estavam defendendo a honra deles. Eu fiquei chocada, não sabia, né? Tudo isso faz parte do aprendizado a respeito da Constituição. A Mel dá aulas de fundamentos do direito para os jovens e conta que muitas vezes essa é a primeira oportunidade que eles têm de se enxergar como cidadãos. Cada vez mais eles estão se tornando cidadãos esclarecedores em relação aos seus próprios direitos, em relação às suas próprias vidas, etc. Eles são pessoas mais conscientes, são pessoas que podem reivindicar melhor os direitos deles, justamente porque eles têm noção que aqueles direitos existem. Um projeto de lei de autoria do vereador Rogério da Acazem pode, em breve, levar esse conhecimento para todos os estudantes da rede pública. A proposta aprovada pela Câmara autoriza o Poder Executivo a instituir o estudo da Constituição na rede municipal de ensino. A ideia ganhou o nome de Constituição em miúdos. Para o vereador, conhecer a lei máxima da República é uma etapa importante para o desenvolvimento dos estudantes. A Constituição de miúdos, ele tem por finalidade levar para as crianças das escolas, conhecimento para que elas venham conhecer a Constituição, a Carta Magna do nosso país e já cresçam, sabendo seus direitos e deveres como cidadãos. A Constituição em Miúdos é um livro elaborado especialmente para levar conhecimento aos jovens de 12 a 15 anos. Com uma linguagem simplificada, ele permite que o leitor aprenda sobre temas relevantes para todo cidadão brasileiro. O artigo 2 descreve como deverá funcionar o projeto. A ideia é promover, fomentar e estimular a compreensão da Constituição Federal. Tudo para expandir a noção civil dos estudantes. Já o artigo 3 estabelece a divulgação do aprendizado com uma apresentação no fim do ano. E o projeto tem por finalidade também que as escolas
informe as crianças através de cartilhas ilustrativas, como já é feito em outros municípios, né? Através de figuras, para que as crianças, de um modo assim divertido e alegre, aprendam, né? Não seja a política uma coisa chata para a vida delas. Às vezes tem criança que fala, não gosto de política porque aprende de uma forma de repente errada, ouve o pai falando, ensinando em casa de uma forma errada, e ela pode, na escola, ter a chance de aprender de uma forma alegre, divertida, o que é realmente a Constituição brasileira. Para quem tem contato frequente com os jovens, a compreensão desses temas, ainda na infância e adolescência, pode fazer toda a diferença na vida adulta. Eu acho que a questão principal é o dever cívico, e eu acho que esse é o principal objetivo que eu trago aqui nas minhas aulas. Eu busco compreender, fazer eles compreenderem que eles são cidadãos dotados de direito, mas que ao mesmo tempo eles têm obrigações, que a Constituição não garante somente direitos. Todo diploma legal brasileiro, todos os diplomas legais brasileiros, eles não garantem somente direitos, mas eles garantem eles obrigam, né? Eles estabelecem determinadas imposições, obrigações que eles precisam ter. Ainda de acordo com o vereador Rogério da Cazem, aproximar crianças e adolescentes do entendimento dos próprios direitos é um ganho para toda a sociedade. A lei ela tem por finalidade de instruir a criança, né, sobre os deveres e direitos, para que elas cresçam como cidadãos de bem, respeitando as diferenças, respeitando ao próximo, né, e cumprindo o que a legislação brasileira diz, né? Agora a gente vai para o intervalo bem rápido e na volta você confere o resumo da sessão de terça-feira. Também vamos falar de projeto de lei, viu? Câmara aprova a proposta que torna obrigatória a notificação de nascidos com fissura lábio-palatina. E uma outra proposta cria uma política de inclusão para pessoas com deficiência. É daqui a pouquinho, não saia daí. Semana Legislativa está de volta e a gente abre esse bloco com um resumo da sessão de terça-feira. Vamos ver quais foram os assuntos abordados no plenário durante o Pinga Fogo e os documentos apreciados pelos vereadores. Dá só uma olhada. Muitos assuntos marcaram os debates da 23ª sessão do ano. Entre eles, assistência social, inclusão, meio ambiente, saúde, esporte e fiscalização. O primeiro orador, o vereador Juvenil Silvério, destacou ações e eventos em apoio ao autismo realizados na cidade. Ele fez um balanço da campanha Abril Azul, que foca na conscientização sobre o transtorno e na inclusão dos autistas em todas as esferas da sociedade. Juvenil parabenizou também o trabalho da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo. Outro parlamentar a usar a tribuna foi Marcelo Garcia. Ele comentou sobre uma ação realizada pela Igreja Bola de Neve em São José dos Campos. Para o vereador, esse trabalho demonstra a importância das igrejas na assistência à população carente e no apoio espiritual. Já a vereadora Amélia Naomi fez um alerta sobre as mudanças climáticas no país e criticou um projeto de lei federal que propõe reduzir a reserva legal na Amazônia. Segundo a parlamentar, se aprovada, a proposta pode ter impactos graves na fauna e na flora brasileiras e enfraquecer as políticas de proteção ambiental. Amélia também pediu ajuda para as famílias atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. No tema da saúde, o vereador Roberto Chagas reclamou do atendimento realizado no Dengário de São José. Segundo o parlamentar, o local não estaria realizando teste de dengue para pessoas acima de 65 anos. Chagas também reclamou da superlotação nas UPAs em função dos casos de dengue e da falta de atendimento no hospital municipal. Também no assunto saúde, a vereadora Dulce Rita citou problemas como superlotação e fila de espera nas unidades de saúde de São José. Dulce cobrou medidas urgentes para solucionar a epidemia de dengue, como o aumento do efetivo e ações sanitárias. Quanto ao desastre no Rio Grande do Sul, Dulce parabenizou diversas entidades e empresas que se uniram para ajudar as famílias. Em um vídeo exibido na tribuna, o vereador Dr. José Cláudio pediu mais planejamento e organização nos eventos esportivos da cidade. Segundo o parlamentar, uma prova de ciclismo teria prejudicado o trânsito no bairro Urbanova e impactado até mesmo o atendimento de um médico que teria ficado preso no engarrafamento. Dr. José Cláudio também fez um apelo para que a população ajude as famílias do Rio Grande do Sul
após a cheia do Rio Guaíba. Quem também criticou o evento de ciclismo realizado na cidade foi o parlamentar Renato Santiago. Segundo o vereador, muitos moradores reclamaram que ficaram presos no bairro, sem condições de realizar atividades do dia a dia. Para o parlamentar, o bairro Urbanova precisa de uma nova entrada, e isso deve ser uma prioridade da gestão pública. Outro parlamentar que usou o período do pinga-fogo foi Marcão da Academia. Ele fez homenagens a atletas de diversas modalidades e destacou o papel social do esporte. Marcão ainda agradeceu a presença de um atleta joseense que esteve no plenário e se classificou para um mundial de bodybuilding. Tratando o tema da fiscalização, o vereador Fernando Petit comentou que esteve em um seminário que debateu a concessão do parque da cidade. Para o parlamentar, o evento deveria ter tido mais publicidade e contado com a participação popular. Nesse sentido, Petit cobrou a realização de uma audiência pública para debater o assunto com os moradores. Outro assunto levantado pelo vereador foi a necessidade de ampliar a inclusão dos autistas e das pessoas com deficiência. Já a vereadora Juliana Fraga fez um balanço das ações do governo federal realizadas em São José dos Campos. A parlamentar elencou o repasse das verbas nas áreas de educação, ciência e tecnologia, cultura e esporte. Segundo a vereadora, esses dados representam a transparência no trabalho do governo federal, algo que também deveria ser feito pelo município. Ainda durante a sessão, os parlamentares apreciaram uma série de documentos, entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações realizadas pelos parlamentares à prefeitura para que o município realize serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvore, troca de lâmpadas, limpeza pública, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Ainda houve pedidos para agilizar atendimentos na área da saúde. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Uma proposta aprovada do vereador Fabião Zagueiro vai criar em São José uma política municipal de inclusão para pessoas com deficiência. A matéria regulamenta ações e atividades no município com o intuito de garantir a participação dessa parcela aí da população em diversos espaços como trabalho, esporte e saúde. Algo fundamental na busca por respeito e acessibilidade. Os detalhes na reportagem. Para ler uma mensagem no celular, Ricardo precisa ampliar a tela. É que ele tem baixa visão e só com a lupa consegue fazer as leituras. E as dificuldades não param por aí. Sair de casa exige cuidados. São muitos obstáculos pelo caminho. Declives, né? Alguns obstáculos assim que a gente acaba não olhando para o chão, eu tropeçava. E isso acontece até hoje à noite, eu não gosto de sair. Eu não enxergo muita coisa no chão, até local que eu já conheço, para mim é complicado sair, eu evito sair. Ricardo lembra que usar o transporte público no passado era um desafio para quem tem baixa visão. E a simples iluminação dos letreiros aumentou a segurança. O ônibus ajudou bastante por causa do LED, que antigamente era bem ruim, e agora o LED ajudou bastante em questão de enxergar, para gente que não enxerga muito, mas está melhorando bastante agora a parte de sair assim. De casa, e agora só falta mais focar na iluminação, agora trocando por LED vai ajudar bastante e clarear bastante as ruas. Os cadeirantes também enfrentam dificuldades de mobilidade. Circular pelas ruas não é uma tarefa fácil. A gente tem uma frota de ônibus 100% adaptada, mas o modal na sua totalidade não é. Né? O modal não é. As estações, os pontos de ônibus, rampas, calçadas. A Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão, ela cita que para o transporte público ser considerado 100% adaptado, ele tem que ter todos os entornos, os terminais, os pontos de ônibus também adaptados. Né? Para atender às demandas dessa parcela da população, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que autoriza o poder público a implementar uma política municipal de inclusão da pessoa com deficiência. Entre os objetivos da legislação estão promover o desenvolvimento de programas e projetos para atender necessidades específicas, criar ações de qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho,
e incentivar o protagonismo e a participação social e política. Eu acho isso muito importante, porque as pessoas também precisam trabalhar, precisam se sentir incluídas. Porque não precisa só porque é deficiente que está em casa. Eles precisam ver o mundo lá fora, conviver com pessoas, para pessoas verem e aprenderem também. Porque as pessoas não têm conhecimento da dificuldade que as pessoas têm. Então as pessoas têm que ser mostrado isso, as pessoas verem que as pessoas têm que ter conhecimento e conhecer. E aprender como lidar, como ensinar, como ajudar também. O projeto aprovado pela Câmara ainda sugere um conjunto de ações que propicia a equiparação de oportunidades no acesso às políticas municipais, também o reconhecimento dos direitos assegurados por lei e o respeito à dignidade e autonomia. Para o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é preciso pensar em políticas públicas integradas para promover a inclusão. A inclusão ela é tratar a pessoa com deficiência em termos equitativos, né? Não igualitários, porque não dá para comparar, mas equitativos é uma pessoa sem deficiência, dentro das potencialidades que ela pode desenvolver, né? E a gente continua no tema do Legislativo para te mostrar um projeto aprovado na Câmara com foco na inclusão e acolhimento de pacientes com fissura palatina aqui em São José. A matéria apresentada pelo vereador Marcelo Garcia determina que hospitais da cidade notifiquem a Secretaria de Saúde em casos de bebês nascidos com essa condição. A ideia é garantir o encaminhamento rápido ao tratamento, além da orientação aos pais sobre os cuidados. Essa pequena aí é a Bianca, o xodó dos papais Juan e Monique. Ela nasceu com fissura lábio-palatina, uma má formação que afeta o lábio superior ou o céu da boca. A fissura lábio-palatina ela é uma malformação congênita que acontece entre a 4ª e a 12ª semana do período embrionário, ou seja, durante a gestação ainda, que é quando a face ela vai crescendo em lados iguais. Ela tem 2 lados e ela tem que se unir. Na união dos 2 lados da calota craniana, que tem até o finalzinho, que é o lábio e a mandíbula, que é o queixo, né? Então, nessa fusão dos lados é que acontece a malformação. Isso tem várias causas, pode ser congênito, pode ser genético. A gente já sabia da porcentagem, né, que ela tinha, porque o pai dela nasceu com lábio leporino, mas pra gente foi tranquilo. E o tratamento precisa começar cedo, logo após o nascimento. No caso da Bianca, hoje com quase 2 meses, já faz acompanhamento médico constante. A gente vê uma vez por mês, o cuidado maior que a gente tem com ela é na hora da mamada, que a gente precisa encaixar melhor a mamadeira por conta da fissura, por conta de ar e tudo mais, mas do contrário a gente cuida dela normal. As primeiras cirurgias de correção, que são cirurgias plásticas, elas têm que ser feitas aos 3 meses de vida. E as cirurgias de correção, elas começam com 3 meses de vida, mas elas terminam apenas aos 18 anos, e às vezes até mais, dependendo do grau da fissura, se é só no lábio, se é no céu da boca também. Mas nem todos os pais sabem onde procurar ajuda e da importância do acompanhamento desde cedo. Para ampliar essa informação e o cuidado, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Marcelo Garcia, que determina que todos os hospitais, públicos ou privados, notifiquem a Secretaria de Saúde em casos de nascimentos de crianças com fissura lábio-palatina. A proposta é comunicar o poder público para que o município possa oferecer, de maneira rápida, tratamento e orientação. Este é um importante projeto, porque estamos visando que quando a criança nasce, assim já realizado o parto, e identificado esse problema da lábio-palatina, que seja então notificado à Secretaria da Saúde. E a Secretaria da Saúde já notifica entidades especializadas no assunto, como por exemplo a AFLAP. Então esse projeto visa cuidar dessas crianças para que elas tenham um amparo o mais rápido possível. Com o projeto, o vereador espera minimizar os impactos que bebês com a condição possam enfrentar, como dificuldades na fala e alimentação. Para a garantia do tratamento, a proposta ainda prevê parcerias e convênios com órgãos e entidades especializadas, além de acompanhamento psicológico para os pais quando a descoberta acontece na fase pré-natal.
É um acesso que nós estamos abrindo o caminho, com certeza muitas famílias, muitos pais agora tomarão ciência, né, que nós estamos abrindo esses caminhos e com certeza vão procurar os seus direitos. Quanto mais nós falarmos, propagarmos, postarmos nas nossas redes sociais e dermos luz a esse projeto de lei que estamos colocando aqui, com certeza muitas famílias e muitas crianças serão alcançadas. E uma das entidades especializadas no atendimento de pessoas com fissura lábio-palatina em São José dos Campos é a AFLAP, a Associação de Apoio aos Fissurados Lábio-Palatais. A instituição foi fundada em 1987 pela Eliana, após a filha dela ter nascido com a condição. Hoje, o local recebe crianças de toda a região e oferece diversos tratamentos. A gente tem o acompanhamento do gestacional, depois o atendimento, suporte hospitalar quando o bebê nasce. A gente faz uma solidariedade mesmo com os pais e o suporte hospitalar. Aí a gente tem acompanhamento do bebê com vários programas, né? Depois nós temos a parte de atendimentos terapêuticos, então a gente tem fonoaudiólogo, a gente tem psicólogo, a gente tem fisioterapeuta, nós temos dentista, ortodontista, pediatra, um cirurgião plástico que já é recente na nossa equipe, né? Então a gente tem a condição de fazer todo o acompanhamento desse bebê, dessa criança, até a idade adulta. Se ela não faz esse primeiro atendimento especializado, muitas vezes essa criança vai para a sonda, o que prejudica o desenvolvimento da alimentação dela, ou essa criança fica sendo insistida no seio materno e ela acaba perdendo peso e indo para uma desnutrição. Além disso, a gente faz um trabalho preventivo aqui na FLAP em relação à fala, porque essa criança pode desenvolver alterações de fala. E como o acesso à saúde é um direito de todos, o projeto aprovado ainda prevê a realização de campanhas educativas. Forma de garantir que todos os recém-nascidos, a exemplo da Bianca, tenham acesso a tratamento digno para crescer com saúde e autoestima. Ela é uma criança bem risonha, ela é boazinha, ela é tranquila, ela fica bem acordadinha, ri bastante pra gente. Segundo o Ministério da Saúde, cresceu o diagnóstico de pressão alta na população entre 18 e 24 anos. Isso acende um alerta sobre a importância dos exames preventivos e do cuidado ao longo da vida, já que a pressão alta pode levar a derrames e infartos. A consciência é tão importante que São José dos Campos ganhou até uma ação sobre o tema e a Câmara aprovou projetos na área. Medir a pressão deveria ser um ato bem frequente na vida de todos, mas infelizmente nem sempre é assim que acontece. Manter a pressão no nível considerado bom pelos médicos pode ajudar a evitar diversos outros problemas maiores. Hipertensão é uma doença crônica, em que a gente tem elevação dos níveis de pressão arterial acima de 140/90, ou como as pessoas melhor conhecem, 14/9, e ela está relacionada a muitas outras doenças cardiovasculares. O fato de ter hipertensão não tratada pode levar a muitas doenças cardíacas. Por isso, prevenir e tratar hipertensão é fundamental para que a gente tenha uma longevidade numa vida futura saudável. Por isso, algumas pessoas aproveitaram essa ação em um shopping da cidade para aferir a pressão e saber como estava a saúde. Tem que cuidar da saúde, né? E a pressão, né, se estiver muito alta, pode trazer vários problemas. E como eu tenho um problema de pressão, eu tenho que fazer acompanhamento. Fundamental a gente fazer uma prevenção, fazer uma análise corriqueira de como está a nossa saúde. Até porque, por exemplo, no meu caso, eu com 55 anos, faz-se necessário um check-up desse pelo menos uma vez no ano, né? A hipertensão pode ser silenciosa. Então, primeiro que o paciente pode não sentir nada. Se ele não aferir a pressão, ele não vai saber que está hipertenso. O segundo ponto é que a gente precisa de 2 medidas de pressão acima de 140/90 em momentos diferentes para dar o diagnóstico de hipertensão. E se em mais de 2 medidas estiver acima de 140/90, sim, o paciente está hipertenso e precisa tomar medidas, tanto farmacológicas, medicamento, quanto não farmacológicas para tratar a hipertensão. Segundo uma pesquisa feita pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, somente 11% dos entrevistados acreditam que a hipertensão é um fator de risco para outras doenças do coração.
Segundo a doutora, essa quantia é baixa e acende ainda mais um sinal de alerta. Isso é um dado até alarmante, né? Você pensar que só 11% está preocupado com uma doença que é crônica e que pode gerar tantos problemas como infarto, como AVC, doença renal crônica e insuficiência cardíaca. Outro ponto de atenção é em relação aos jovens. Segundo a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, 30% da população brasileira é hipertensa e 5% desse grupo são jovens. De acordo com especialistas, o índice de pressão alta nessa faixa etária está crescendo. A gente está acostumado a pensar em hipertensão só no paciente mais idoso, mas isso não é verdade. Existem pacientes jovens com hipertensão, existe causa genética para isso, então se pai e mãe forem hipertensos, é um alerta para o jovem medir, aferir a pressão e checar com fazer um check-up mesmo com o clínico geral. E, ao mesmo tempo, hábitos de vida estão muito relacionados a isso. Então, uma alimentação saudável, atividade física, vai evitar que o paciente se torne hipertenso. É importante aferir a pressão dos pequenos desde cedo. Os irmãos Ludmila e Enzo estavam passeando pelo shopping quando pararam para fazer a medição. O nível estava dentro do esperado. Mesmo tão jovens, eles têm consciência de que com a pressão não pode dar bobeira. Eu acho que é importante cuidar da saúde. Eu faço esportes e eu como menos. A Câmara tem projetos para conscientizar a população sobre os cuidados com a hipertensão. Um deles criou na cidade a campanha Abril do Coração, que desde 2021 promove ações de prevenção e cuidado a doenças cardiovasculares no mês de abril. Outra ação é o Projeto Caminhar, que busca proporcionar de forma gratuita aos cidadãos atividades físicas específicas para complementar o tratamento de pessoas cardiopatas e hipertensas. Hoje a maior causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares. E número 1, o infarto. Mata mais que Covid, mata mais que dengue, mata mais que acidente, mata mais que a AIDS. Então, como que você previne isso? É a prevenção, é noticiando e levando informação para a população, para se alimentar adequadamente, praticar esporte, tomar medicamento corretamente. Então, tendo um mês para você levar essas informações é a melhor maneira da gente poder participar melhor da vida da população. Foco no cuidado com a saúde. A melhor maneira de prevenir a hipertensão está no dia a dia. Algum sintoma que fuja do seu dia a dia, vale a pena ser um alerta e aferir a pressão. É possível aferir no consultório médico de um clínico ou cardiologista, ou na unidade básica de saúde, ou até mesmo numa farmácia é possível aferir para saber como é que está a sua pressão arterial. Agora a gente segue para mais um intervalo e no próximo bloco tem mais um projeto de lei aqui no Semana, viu? Agora voltado para o esporte. Uma proposta cria em São José uma maratona de artes marciais. Ainda tem informação sobre a campanha Maio Amarelo, que neste ano reforça a mensagem de paz no trânsito. A gente volta já, não saia daí. De volta com o Semana Legislativa, um projeto aprovado do vereador Marcão da Academia autoriza a Prefeitura a realizar uma maratona de artes marciais aqui em São José. A matéria foi inspirada em um evento que aconteceu aqui na cidade e reuniu diversos atletas para fortalecer e dar visibilidade para diversas modalidades. E esse é o objetivo desse novo projeto de lei, ao tornar o encontro um evento oficial da cidade. Esses são o João e a Gabriela, atletas de wrestling, uma luta bem antiga. Para eles, o esporte ensinou sobre autocontrole, respeito, determinação e muito mais. Uma verdadeira transformação. Na parte do judô, né, eu tive uma grande diferença na escola, na parte de disciplina, né, que você tem que cumprir as metas, tanto na escola quanto no judô, né, e eu sempre queria ter o meu melhor, tanto no judô, tanto na arte marcial, quanto na minha vida particular, né. Posso dizer que a transformação que o esporte, que as lutas, que as artes marciais causam na vida de criança, tirando ela da rua, tirando ela ali, às vezes das mãos do tráfico ou da criminalidade, é muito grande. Você apresenta para ela uma realidade diferente que ela pode viver, pessoas diferentes que ela pode conhecer, coisas novas que elas podem fazer. Os dois são atletas da categoria chamada alto rendimento.
O João é da seleção brasileira, tem inúmeros títulos, inclusive no judô, a arte marcial que deu início à carreira. No wrestling, né, a gente não tem a graduação, né, não tem a faixa, mas eu sou campeão brasileiro de judô, sou medalhista nacional, medalhista sul-americano, componho a equipe aqui desde 2014 e desde de lá para cá, né, nossa equipe cresceu bastante. Hoje somos a equipe que mais traz resultados nacionais e internacionais para São José dos Campos, a equipe que mais cresce. Já a Gabriela também tem várias conquistas e entrou para a Marinha graças à luta. O treinamento é diário e exige técnica, muita prática e concentração. A gente tem que estar assistindo vídeos, estar todo o tempo, sabe, aprendendo um pouco do wrestling lá fora, como funciona, até porque, né, a gente vai encarar isso lá fora quando a gente vai. Então, eu acho que é importante também. Para que o incentivo às artes marciais cresça ainda mais, um projeto de lei apresentado pelo vereador Marcão da Academia deve instituir em São José dos Campos uma maratona de artes marciais. O evento foi incluído no calendário oficial da cidade e será uma semana inteira de atividades. Dentro de vários dias vai ser promovido várias atividades voltadas às artes marciais. Então, desde workshop até festivais, né? Inclusão, artes marciais para pessoa com deficiência, artes marciais para criança, para atleta, para idoso. A gente mostrar que ela pode acolher a todos, né? E fomentar cada vez mais, mostrar a importância das artes marciais para a formação do cidadão e para a população que utiliza dessas atividades. A maratona poderá contar com todas as artes marciais, cedidas ou não pela prefeitura. Para o vereador, é importante incluir diversas modalidades para acolher o maior número de atletas e público. Estamos aí no ano olímpico, onde vai apresentar vários atletas do Brasil que vão estar representando diversas modalidades das artes marciais nas Olimpíadas. E quando nós temos atletas de São José que, ou indo ou não para uma Olimpíada, mas são atletas a nível internacional, eles são espelho para nossas crianças, né? E nessa semana da Maratona das Artes Marciais, também esses atletas vão estar fazendo apresentação, vai estar trabalhando junto com as nossas crianças. E é essa a ideia, fortalecer e fomentar as artes marciais em São José dos Campos. Esse incentivo é visto com bons olhos pela Tamires, coordenadora da equipe de wrestling da cidade. Ela pratica desde os 13 anos e a paixão se transformou em trabalho. A vida dela mudou tanto com a luta que ajudou até na nossa entrevista. Eu tinha muita timidez, o que está acontecendo agora, por exemplo, que é uma entrevista, se fosse com 13 anos, com certeza eu não iria participar. Então hoje eu já consigo ter essa participação, participar mais das coisas, não ter timidez na hora de falar, me posicionar em determinados pontos. Insistência, saber lidar com a derrota, aprender a não desistir, tudo isso é trabalhado no wrestling e nas outras artes marciais. Quem pratica gosta tanto que incentiva a todos a praticarem uma modalidade. Eu sempre indico para todos os amigos meus primos que têm filhos assim, para colocar o filho no esporte. Né? E principalmente em lutas, porque é o que puxa, mas você é do judô, você não precisa necessariamente, tem outras lutas ali e tudo mais, mas de cada uma da sua forma, apresenta a mesma coisa, tem o mesmo benefício do autocontrole, da disciplina e também o benefício social. Para quem vê um derrubando o outro assim e acredita se remeter a uma briga, está completamente enganado. É no tatame que muitas amizades são criadas e muito aprendizado é adquirido. A criança, ela aprende, né, o significado do sim, do não, aprende a ter domínio na fala, aprende a ter domínio nas coisas, a ter confiança nela. No contexto geral, você aprende a auto se avaliar e a avaliar o próximo também. O mês de maio dá voz a uma campanha de conscientização no trânsito. É o Maio Amarelo, todo ano a gente comemora, né? E neste ano, o tema escolhido é a paz no trânsito. O objetivo é fazer com que todos, seja motorista ou pedestre, trabalhem o respeito nas ruas e estradas. Aqui em São José também estão previstas ações e o foco da gentileza no trânsito já motivou até mesmo um programa municipal. O amarelo é sinal de atenção no trânsito. Por isso, leva a cor da campanha conhecida como Maio Amarelo, que tem como objetivo conscientizar motoristas e pedestres para evitar acidentes. Durante o mês, várias ações serão realizadas para orientar sobre o respeito às leis, como, por exemplo, parar na faixa de pedestre. Em frente a essa escola, o tema é assunto entre crianças e adultos. Todos devem se conscientizar o tempo todo. A partir do momento que você está dentro de uma condução,
você está responsável não só pela sua vida, mas pela vida da outra pessoa. Tem que tomar mais cuidado, tem que ver se tem pessoal andando para não atropelar. E tem que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem um carro. Tem consciência, exatamente. Neste ano, o tema da campanha será A Paz no Trânsito Começa por Você. A proposta foi escolhida por meio do voto popular e espera provocar uma reflexão na sociedade para salvar vidas. Uma forma de promover mais empatia, paciência e respeito ao próximo. Se a gente leva para o trânsito esse comportamento mais agressivo ou essa predisposição para um comportamento mais agressivo, com certeza as chances de algo acontecer são grandes. Então, essa é a ideia, né? A partir do momento que você circula nas vias, ou como pedestre, como ciclista, como motorista, como passageiro do transporte público, você deve sim exercer essa paz, essa tranquilidade, essa empatia com o próximo, para que as ocorrências não aconteçam. As campanhas elas têm um mote de estar conscientizando os motoristas, para estar sempre atentando e respeitando a sinalização existente no entorno dos prédios, das públicos, sejam particulares, das vias, né, do município, para que a gente consiga sempre trabalhar para diminuir o número de ocorrências no trânsito. E o número de acidentes preocupa as autoridades. De acordo com o Ministério da Saúde, a cada 15 minutos, um brasileiro perde a vida no trânsito. No Vale do Paraíba, São José lidera o ranking. Nos 3 primeiros meses de 2024, 21 vidas foram perdidas. Recentemente houve, infelizmente, em toda a região do Vale do Paraíba, um aumento pelo Infociga, né, dos acidentes e óbitos no trânsito. Não diferentemente na nossa cidade, infelizmente isso também aconteceu e nós estamos trabalhando incansavelmente, não só no mês de maio, é óbvio que no mês de maio existe a intensificação das campanhas, mas o ano inteiro as nossas equipes já fazem esse trabalho e ele é intensificado no mês de maio, onde praticamente triplica o número de ações. O movimento ele vem para isso, para conscientizar as pessoas do cenário atual do trânsito brasileiro e fazer com que a gente transforme o trânsito brasileiro e do mundo também num ambiente mais seguro, com menos mortes, menos lesões, menos feridos. E a Câmara também tem uma parcela de contribuição nas ações do Maio Amarelo em São José. Uma lei aprovada pelo Legislativo instituiu a campanha como um evento oficial da cidade, uma forma de contribuir na divulgação do tema. Fica um ano cada vez mais forte. A gente vê ações na cidade, né? Aquela blitz educativa que para em várias avenidas da cidade. Também sempre um dos grandes shoppings oferece um espaço para que a prefeitura possa fazer um stand ali numa loja desocupada, mostrando uma embriaguez no trânsito, você tem ali algo que você pode dirigir, mostrar que realmente você não pode dirigir depois de beber, mostrar sinalização e não, como eu falei, não é somente para adulto, a criança pode visitar. E eu já acompanhei algumas ações dentro de escolas, já ensinando, né, sinal verde, amarelo, vermelho, faixa de pedestre. É muito importante que a criança já cresça com essa responsabilidade e com esse conhecimento. Na cidade, ações que carregam o tema da campanha deste ano também têm sido realizadas. Uma delas é a ação Sinal de Gentileza. A ideia é reforçar atitudes simples que podem garantir maior segurança para pedestres, motoristas e ciclistas. Uma dessas atitudes é sinalizar para os carros o momento em que o pedestre vai passar pela faixa em via sem semáforo. Essas ações educativas são importantes para, no futuro, todos terem um trânsito mais seguro. Sempre observar a velocidade da via, observar a faixa de pedestre, observar o semáforo e os nossos agentes de mobilidade, eles vão trabalhar principalmente nesse mês nas campanhas conscientizando as pessoas. Na próxima semana, o nosso foco vai ser trabalhar na área escolar, onde as nossas equipes vão estar espalhadas em todas as regiões da cidade, nas escolas, sejam elas municipais, estaduais ou particulares, para estar fazendo esse trabalho com os pais de alunos. E pessoal, vocês sabiam que existe um seguro do governo para quem sofre algum acidente de trânsito? Pois é, o DPVAT. Claro que esse é um benefício que ninguém quer usufruir, mas é importante conhecer e saber sobre esse direito, não é mesmo? E corre no Senado uma proposta para a reformulação desse seguro. Se aprovada,
O benefício passaria a se chamar SPVAT e o governo voltaria a cobrar uma taxa para manutenção, que teve a cobrança aí suspensa em 2021. Avenida Cidade Jardim, na zona sul de São José, via de muito movimento todos os dias. Num cruzamento como esse, um descuido pode resultar em acidente. Por isso, existe o DPVAT, o seguro para danos pessoais por veículos automotores terrestres. Segundo esse especialista em trânsito, a demanda tem se tornado cada vez maior. O seguro DPVAT, ele existe para poder cobrir os danos causados por sinistros de trânsito em vias públicas, tanto para os condutores como para qualquer usuário que esteja utilizando a via pública e acabe sofrendo uma lesão ou um prejuízo ocasionado por causa desse sinistro. Qualquer tipo de sinistro de trânsito envolvendo veículos em vias públicas que ocasionem lesões aos usuários, quer sejam condutores ou aqueles que estão na via, tem o direito aí de solicitar o seguro DPVAT. Até 2020, todos os motoristas eram obrigados a arcar anualmente com o DPVAT. A cobrança parou de ser feita em 2021, mas pode voltar a ser recolhida. A retomada da taxa passa por uma análise no Congresso e até uma possível aprovação ainda existem algumas etapas. Segundo o governo, o fundo disponível para atender o programa foi suficiente para pagar pedidos de seguro até novembro do ano passado. Assim como o Maio Amarelo reforça os trabalhos de conscientização sobre segurança no trânsito, o retorno do DPVAT é uma ferramenta importante para garantir a proteção e assistência às vítimas. Tem que ocorrer a comprovação que a pessoa sofreu a lesão ocasionada por causa desse sinistro de trânsito. E aí a Caixa Econômica Federal, que hoje está de forma emergencial, responsável pelo pagamento do seguro DPVAT, tem uma série de procedimentos, algumas documentações que precisam ser juntadas no processo para solicitar aí a questão do seguro referente à invalidez permanente, invalidez temporária ou os danos causados aí pelo sinistro de trânsito. Se aprovada a mudança, o sistema vai se chamar Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito, o SPVAT. Ainda não há uma definição sobre qual será o valor dessa nova cobrança. Esse advogado tributarista explica que o recolhimento também é importante para cobrir outros custos que são consequências de um acidente. A principal finalidade é um fundo para custear danos pessoais a quem sofre um acidente de trânsito, que sofre uma morte, uma invalidez parcial, permanente, tem despesas médicas aí que não são cobertas pelo SUS, de acordo com o novo projeto. A principal finalidade é essa, mas também cobre uma arrecadação do governo aí, uma nova forma de arrecadação do governo para custear, que como era anteriormente, vai para custear o SUS, custear tratamentos, custear outras despesas além da indenização prevista aí para quem sofreu os danos. E atenção, uma coisa já é certa, o não pagamento do SPVAT poderá resultar em penalidade no Código de Trânsito Brasileiro e será considerado uma infração grave, com multa de R$ 195,23. Eu acho importante sempre frisar para a população que quem sofreu um acidente de trânsito, um atropelamento que seja, ela tem direito, tinha direito ao DPVAT, ao recebimento da indenização do DPVAT e vai ter direito a esse novo sistema em sendo aprovado. E que ela não precisa de intermediário para pedir essa indenização. Agora, com a gestão da Caixa, ela vai direto à Caixa, solicita essa indenização, vai cumprir os requisitos lá da documentação e ela vai conseguir receber esse seguro aí sem precisar de intermediários para isso. A segurança e a assistência às vítimas de acidentes são assuntos prioritários na Câmara. Para os vereadores, a garantia de seguros, como o DPVAT, é essencial para a manutenção de recursos que auxiliem na assistência dada na cidade. A indústria de games no Brasil vai ter uma regulamentação própria, que segue para a sanção da presidência o Marco Legal dos Jogos Eletrônicos, que foi aprovado no Congresso. A ideia é estipular regras para o uso comercial dos games, desde o desenvolvimento até a venda. São José tem exemplos, de desenvolvedores de jogos. O setor tem até um incentivo aqui na cidade a partir de um projeto aprovado. A dinâmica é simples. A Capivara Curiosa explora um cenário que todo mundo já conhece. Dá para reconhecer pela palmeira imperial.
No passeio pelo Parque da Cidade, o jogador encara alguns desafios. A Carol foi a artista visual do projeto e deu vida ao game. Ele foi pensado mais para crianças, né? E dentro do jogo a gente tem um minigame assim, de cartas que é meio para entender essa ideia de o que é ímpar, o que é par. E também tem vários meio que easter eggs, assim, pensando na cultura e no que tem no parque. Então tem algumas esculturas que estão no Museu do Folclore do Parque, elas aparecem espalhadas pelo jogo para trazer um pouco essas curiosidades também. Foram meses de muito trabalho, mas o resultado superou as expectativas. Tem até trilha sonora original. Mas esse foi só o primeiro projeto. A Carol tem uma série de planos para o futuro. O nosso jogo vai ser pensando para a área da cultura também, que é uma coisa que a gente está muito inserido desde pequeno. Então, vai ser pensando em trazer os ícones do folclore nacional para esse lugar de destaque também. E nesse futuro, ela pode ter ainda mais ferramentas de incentivo para criar universos como esse. O Marco Legal dos Games inclui os jogos eletrônicos nas mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática. A medida, que já foi aprovada pelo Senado e aguarda sanção presidencial, deve reduzir os impostos sobre eles. O objetivo é incentivar o desenvolvimento dos jogos no país, um dos setores que mais cresce no mundo. As máquinas caça-níqueis e outros jogos de azar estão excluídos do Marco Legal dos Games. A ideia é que o desenvolvimento de jogos seja considerada uma atividade de pesquisa e inovação tecnológica. Assim, eles serão usados com mais frequência para fins didáticos, terapêuticos e também de treinamento. O projeto define os games como programas de computador com elementos gráficos e audiovisuais com finalidade lúdica. É exatamente isso que o Jefferson faz. O objetivo dele é usar as ferramentas dos RPGs, que são jogos com criação de personagens e interpretação em outros mercados. Com o Marco a gente está sendo reconhecido como cultura, está sendo reconhecido como profissão, ele reconhece todas as profissões de design de games, design de arte de games, design de áudio de games. Então o Marco ele é o primeiro passo de uma grande caminhada que a gente tem que dar para fortalecer a indústria brasileira. A gente tem acesso agora à lei de incentivo, à lei como a Lei Rouanet, para ajudar a desenvolver. A expectativa do Jefferson é que, a partir da regulamentação, o mercado brasileiro se torne mais promissor. A gente viu agora uma oportunidade maior de ter esse negócio reconhecido, de ter essa fomentação do mercado, para que até então a gente dependia de equiparação, a gente precisava encaixar em outros cubos para falar, a gente também é cultura, a gente também é tecnologia. Agora com o Marco está bem melhor. Assim. O Marco Legal deve impactar positivamente toda uma cadeia que envolve os jogos eletrônicos. Com menos impostos, aumenta o consumo, que gera mais renda, que incentiva o fortalecimento do mercado. Em São José, a Câmara também trabalha para o crescimento desse mercado. Um projeto de lei aprovado na área, de autoria do vereador Zé Luiz, autoriza o Poder Executivo a criar o programa Sanja Games. Segundo o parlamentar, o objetivo é contribuir para a indústria e estimular a capacitação de recursos humanos. O São José dos Campos já tem uma tradição de produzir conhecimento nessa área, de ter produtos nessa área, né, de ter aí os novos campeões nessa área. Então, nós temos vários grupos que acompanham diariamente tudo isso. E a Câmara Municipal, claro, como eu falei, é um grupo grande. A partir dessas novas indicativos, novas legislações, isso vai afetando também no dia a dia da cidade desses grupos. Eles vão procurando a gente. E aí a gente vai adequando para ajudar. Já outro projeto de lei, esse do vereador Fernando Petit, e ainda em fase de tramitação, autoriza o Poder Executivo a incluir a indústria de desenvolvimento de games no programa de fomento de startups. Para os vereadores, reconhecer a força desse setor é importante para manter São José como uma cidade referência em tecnologia. Nosso município, assim como o Brasil, tem um potencial enorme nesse ramo. Eu acho super importante. Quando a gente pensa em artistas pequenos, né, desenvolvedores pequenos, a gente vê pouquíssimos jogos assim sendo lançados e ganhando, assim, tomando a frente mesmo. São poucas pessoas que desenvolvem aqui na cidade, por exemplo, então a gente tendo um incentivo a mais, tendo um espaço a mais, vai ser muito importante para que tenha essa disseminação desses jogos também.
E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram e no Facebook, então segue a gente por lá. Se inscreva nos nossos canais, o @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para você, até mais. Tchau!